CPI da Covid-19, CPI do fura-fila, CPI das fake news são algumas das comissões parlamentares de inquérito mais comentadas no momento. Mas você sabe o que é e como funciona uma CPI? Vem comigo que eu te explico tintim por tintim para te ajudar a acompanhar o noticiário político com os conceitos na ponta da língua. A sigla CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito e toda casa legislativa, seja de vereadores, de deputados, de senadores, é formada por comissões que discutem e analisam os projetos de lei e outras ações dos parlamentares a partir de uma ótica mais específica, como a Constituição, de meio ambiente, saúde, educação e assim vai. A CPI é um tipo provisório dessas comissões. Ela é criada em caráter extraordinário e dá ao legislativo poderes próprios de autoridades policiais e judiciais para investigar um fato num tempo determinado. Uma CPI pode ser instalada também em conjunto entre Senado e Câmara dos Deputados. Aí se torna uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a CPMI. Como é criada uma CPI? As CPIs e as CPMIs investigam fatos relevantes para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. Ou seja, são crimes que atingem toda a população que a Casa Legislativa representa. Um terço dos parlamentares da respectiva casa precisa assinar um documento pedindo a abertura da investigação. A partir daí, as assinaturas são conferidas e a CPI é instaurada. Os membros dessa comissão são escolhidos a partir de uma regra de proporcionalidade partidária. A presença de um partido na comissão deve ser proporcional, na medida do possível, à presença dele na Casa Legislativa em questão. A primeira sessão de uma CPI vai sempre eleger o presidente e o vice-presidente da investigação, que designam em seguida um relator para o processo. E a investigação? Após a designação, o relator apresenta um cronograma de trabalho especificando as respostas que aquele inquérito quer encontrar e quais vão ser os caminhos que os parlamentares vão percorrer, esclarecendo os procedimentos administrativos e a linha de investigação. Então, nesse processo, a comissão pode inquirir testemunhas, ouvir suspeitos, prender em caso de flagrante delito, requisitar informações e documentos da administração, tomar o depoimento de autoridades, que não seja o presidente da República, requerer a convocação até de ministros de Estado no caso daquelas criadas no Congresso, ir a qualquer ponto do país para realizar investigações e audiências públicas, requisitar servidores de outros poderes para ajudar nas investigações, quebrar sigilo bancário e fiscal de dados, desde que por ato devidamente fundamentado. Mas, apesar dos poderes próprios de polícia, a CPI não pode julgar e nem punir ou prender os investigados. Não há condenação em uma CPI, já que a função dela é puramente apurar os fatos. Depois da investigação, a CPI precisa apresentar um relatório, que é elaborado pelo relator e pelos membros da mesa diretora, detalhando o percurso do inquérito e os resultados obtidos. Esse relatório é analisado pelas autoridades, como o Ministério Público, que vão poder processar criminalmente os culpados encontrados na investigação. E os parlamentares podem indicar no relatório uma sugestão de ação para esses órgãos, como realizar um indiciamento de suspeitos. Dentro das casas legislativas, as CPIs podem resultar em cassação de mandato de parlamentares, criação de projetos de lei e até abertura de processos de impeachment. CPIs no Brasil. Além dessas CPIs que citei lá no início, outras foram bem marcantes na história da política do Brasil. A primeira, desde a redemocratização, foi a chamada CPI do PC Farias, que investigou um esquema de corrupção na campanha do então presidente Fernando Collor. Essa CPI, inclusive, levou ao impeachment de Collor em 92. Outra CPI famosa é a dos anões do orçamento, que em 1993 apurou um esquema de desvio de verbas do orçamento por senadores e deputados e levou à cassação de 6 deles. Uma das mais comentadas hoje é a CPI do mensalão, que na verdade foram duas. A primeira começou em 2005 com o nome de CPI da compra de votos e investigou o pagamento de propinas a parlamentares para aprovar projetos. Essa CPI terminou sem comprovar a tese do mensalão. Mas essa comprovação veio depois, com a CPI dos Correios, que começou para investigar um esquema de corrupção nos Correios e sofreu uma reviravolta no curso do processo após um vídeo envolver o deputado federal Roberto Jefferson, que também era pivô da CPI da compra de votos. Jefferson então deu uma entrevista à jornalista Renata Lopretti, à época na Folha de São Paulo, e revelou mais detalhes sobre o mensalão.
A CPI da Petrobras em 2014 também foi bastante comentada porque investigou o esquema de corrupção que desviou mais de 19 bilhões de reais da estatal. Outro motivo da fama dessa CPI é que a investigação durou 8 meses e terminou sem indiciar ninguém, a famosa pizza. As CPIs são instrumentos muito importantes da democracia porque permitem uma ampla atuação dos poderes da República na apuração de crimes contra a nação. Mesmo que algumas terminem em pizza, a maioria delas fornece relatórios importantes para a polícia e ministérios públicos, o que aumenta a chance de que os culpados sejam encontrados e punidos. E aí, entendeu?